Boa noite a todos. Todos estão ouvindo? Sim. Boa noite. Gente, nós estamos na nossa sexta sessão e eu tenho a missão aqui só de gravar. Eu vou passar logo a palavra à doutora Aleph, que é a promoter e idealizadora desse projeto. Então, doutora Aleph, faça as honras aqui. Boa noite, doutora Rangélia, boa noite a todos que estão aqui conosco nesse ciclo de mentoria, nessa aula ao vivo. Você que está assistindo a aula gravada, muito boa noite para você também. E hoje nós vamos começar a segunda etapa do ciclo de mentoria. Agora nós vamos começar a mergulhar no direito tributário propriamente dito. Hoje nós vamos começar com aula de prática na advocacia tributária, nossa primeira aula, com a doutora Fabiana Barroso, ela que é advogada, professora, palestrante, ela é professora de Direito Tributário na Universidade Federal do Amazonas e professora de Prática Tributária, especialista em Direito Tributário e coordenadora da Subcomissão de Planejamento Tributário aqui da nossa comissão. Então, hoje vamos iniciar uma jornada no mundo tributário. Doutora Fabiana, é com você, estamos aqui para aprender muito. Muito obrigada pela linda apresentação, Aleph. Muito obrigada também, Rangélia, pela oportunidade. E, gente, é uma satisfação gigantesca estar aqui conversando com vocês sobre algo que eu amo muito, que é o direito tributário. E eu amo ensinar, porque ensinando a gente também aprende. E assim, acho que apesar da minha cara estar aqui um pouco disfarçada com uma maquiagem, vocês podem perceber que eu não sou uma advogada muito antiga. Então, quando eu decidi que eu queria advogar, eu meio que criei um caminho para mim para conseguir entrar nesse mercado, porque afinal de contas o mercado tributário ele é um pouco fechado. E fechado por quê? Porque falta especialista aqui na nossa região? Não necessariamente, mas falta que a gente seja visto, que a gente seja notado. Então, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Eu consigo compartilhar minha tela por aqui com vocês? Deixa eu só clicar aqui. Conseguiu? Estou tentando aqui, mas não estou conseguindo. O que aconteceu? Opa. Vocês estão conseguindo ver só um quadro branco, né? Isso. Estou tentando abrir aqui o arquivo em PDF com a apresentação que eu enviei para vocês. Só que não estou conseguindo. Opa. Deixa eu abrir aqui de novo. Opa. Acho que agora vocês estão conseguindo, certo? Sim, agora tá ok. Tá, descobri aqui que tem um truque. Pronto. A apresentação está enquadrada direitinho, todos conseguem ver. Tá sim, Fabi. Perfeito. Então, vamos às apresentações, apesar de que a Alice já falou bastante coisa. Gente, me chamo Fabiana Barroso, eu sou advogada, professora, e caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais do meu currículo, é só vocês darem uma olhada lá no Lattes. Eu escolhi uma foto bonita, porque vocês podem ver que meu corte de cabelo não deu muito certo, infelizmente, mas tem aí uma foto bonita para vocês, tá bom? Gente, vamos começar com o nosso conteúdo programático, porque eu pensei nele justamente a partir do momento em que a gente entende que nem todo mundo sabe ou nem todo mundo tem um padrinho
que possa pegar na mão da gente e dizer, olha, começa por aqui. E eu acredito que antes de vocês atuarem de fato em defesa administrativa, em processo tributário, ou até mesmo no judicial, vocês precisam entender a fundo como funciona o nosso sistema tributário. Isso quer dizer que vocês precisam conhecer rapidamente os entes tributantes, as espécies dos tributos, as fontes do direito tributário, princípios que são aplicados a ele, a linha do tempo tributária, que é fundamental para a compreensão do nascimento da obrigação tributária, fazer uma pequena diferenciação também sobre o que é processo e o que é procedimento fiscal. Vamos falar do processo administrativo fiscal também. E, por último, eu vou conversar com vocês sobre os recursos do processo administrativo. Porque, dependendo da situação, são prazos diferentes, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais lá para frente. Tudo bem? Pessoal, quem são os entes tributantes? Onde é que a gente vê isso? Bem, a gente não paga tributo, a gente não paga imposto, a gente não paga taxa por uma mera liberalidade. Essa obrigação está prevista onde? No nosso texto constitucional, na nossa Constituição. E esses entes tributantes, quem seriam, Fabiana? Vamos ter a União Federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Coloquei aqui o Distrito Federal separadinho, só para vocês entenderem que são 4, mas no que diz respeito à competência para legislar, tudo bem? E criar tributos também, que é a autorização constitucional para isso, o Distrito Federal vai meio que aglutinar ali a competência dos estados e dos municípios. Então, toda vez que eu estiver falando de tributos estaduais e municipais, pensem que o Distrito Federal também pode criar e pode cobrar. Tudo bem? Não estou conseguindo ver a tela de vocês, mas vou acreditar que está tudo certo. Pessoal, e quais seriam as espécies tributárias aqui de uma forma bem rapidinha? Nós temos as taxas, que são bem comuns na nossa vida e elas estão previstas aonde? Lá no artigo 145, inciso 2, da nossa Constituição Federal. E o que seria essa taxa, gente? Basicamente, elas são duas. Ela pode ser pelo poder de polícia ou pelo regular, vamos dizer assim, de prestação de serviço administrativo a nós, contribuintes. Vamos lá, um exemplo, Fabiana. Sabe aquele valorzinho que você paga para ter alvará de funcionamento dentro de um estabelecimento comercial? Pois é, ele é uma taxa, tudo bem? Assim, pessoal, o objetivo dessa aula é falar do processo administrativo. Vou pincelar, como eu falei, rapidamente algumas informações, mas eu preciso que vocês entendam que vocês precisam dominar o direito material tributário, ou seja, todos esses conceitos que eu vou falar aqui a fundo, para que vocês consigam fazer a aplicação deles dentro do processo como matéria de defesa. Tudo bem? Não quero depois ninguém dizendo para mim que não sabia. Por favor, tá bom? Passando essa pequena observação, nós vamos ter os impostos que estão previstos lá no artigo 146, inciso 1 da nossa Constituição Federal. E esses são bem famosos, afinal de contas, nós temos vários. Vamos ver alguns daqui para frente, rapidinho, só para vocês conhecerem as nomenclaturas. Nós temos também as contribuições especiais, que estão previstas no artigo 149 e 149-A da nossa Constituição Federal. Temos também a contribuição de melhoria, que está previsto no artigo 145, inciso 3 da nossa Constituição. Tá, Fabiana? Mas vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os tributos. Gente, taxa, voltando aqui rapidinho nesse slide. Todos os entes federativos podem criar, como eu falei para vocês, ela pode ser pelo poder de polícia, por uma fiscalização, por exemplo, feita pela polícia. Polícia administrativa, não é ostensiva, tudo bem, não é PM, só para deixar claro. E também pela remuneração de serviços administrativos, como, por exemplo, aquelas taxas do Detran que a gente paga para renovar o nosso documento, tudo bem? Sem ser o seguro DPVAT, aquela taxa mesmo pela prestação de serviço administrativo, tá? E também não é um imposto, é outra coisa. Vamos lá. Gente, os impostos, esses são um pouco mais complexos e cada ente federativo, cada ente tributante vai ter uma competência para criar e exigir a cobrança de alguns deles. E é isso que a gente vai ver daqui para frente. Contribuições especiais, assim,
A atribuição é muito específica também, os empréstimos compulsórios também, contribuição de melhoria também. Não é muito comum, por isso que eu não vou mencionar aqui na frente, daqui para frente, vou focar um pouco mais nos impostos, que é o que é mais corriqueiro na nossa vida. Tudo bem? Vamos passar aqui. Impostos da União, ou seja, impostos que a Constituição autoriza a União Federal a fazer a sua criação e a cobrança. O primeiro deles, gente, é muito conhecido, é o imposto de importação, está previsto lá no artigo 153, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Nós temos o imposto de exportação, 153, inciso 2, imposto de renda, que esse pega todo mundo tem medo do leão, eu sei, mas assim, gente, conhecendo bem a legislação, nós conseguimos ainda nos defender, vamos dizer assim, pagando tributo de forma consciente, legal, mas de maneira também benéfica a todos nós. Nós temos também os impostos sobre produtos industrializados, IPI. E assim, esse imposto acho que vocês já devem ter ouvido falar bastante, até porque o ônus dele acaba sendo repassado para a gente. Nós temos o IOF, gente, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E esse está presente na nossa vida, principalmente depois que a gente começou a realizar operações financeiras por bancos, né, por meio de contas correntes. Temos também o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, e também temos o Imposto sobre Grandes Fortunas. Este último, quero abrir um parênteses aqui com todos vocês, porque, apesar da nossa União Federal ter autorização constitucional para fazer a criação e a cobrança desse tributo, desse imposto, nós ainda não temos nenhuma legislação que autorize. E por que ele é tão complicado? Vai envolver um pouco de política, sim, mas também porque o conceito do que seria uma grande fortuna não é propriamente do direito tributário. Então, a gente teria aí que fazer uma legislação bem específica, com muito cuidado, justamente para entender o que seria uma grande fortuna dentro da realidade brasileira. Esse imposto ele é bem comum no estrangeiro, inclusive, mas aqui ainda acredito que não vai ser o momento, ainda não vão criar. Deveriam, mas a gente precisa ainda ter essa discussão, como eu falei para vocês, sobre esses conceitos. Meus amigos, impostos dos estados. A Constituição também autoriza que os estados, todos os estados brasileiros, possam criar impostos. Para o quê? Gerar receita. Justamente para o quê? Pagar, remunerar as atividades estatais. O primeiro deles é muito conhecido. E esse é campeão de arrecadação. É o imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Aqui no Amazonas nós temos o decreto 20.686 de 99 e é assim, gente, nós temos o ICMS, ele está presente na nossa vida o tempo todo e ele tem um impacto financeiro muito grande, vocês sabem disso. Há uns meses atrás, antes da própria da pandemia do coronavírus, aqui no estado do Amazonas estava sendo discutido, inclusive, a redução do ICMS na composição do preço da gasolina, para tentar baratear o custo do combustível, mas a gente sabe que quando se trata de receita pública, ainda mais vinda do ICMS, que é responsável pela manutenção de grande parte dos gastos do estado, é tudo um pouco mais complexo, um pouco mais complicado também. Mas, deixando essa questão política um pouquinho de lado, os estados ainda têm atribuição constitucional para criar os impostos sobre propriedade de veículos automotores, IPVA. IPVA que nós pagamos, às vezes, com muita raiva, porque sabemos que as ruas estão esburacadas, mas eu preciso dizer para vocês que nenhum imposto ele tem o quê? A receita vinculada. Isso quer dizer que o dinheiro proveniente dessa arrecadação, ele serve para custear gastos gerais da administração pública, remunerar funcionários, e às vezes é destinado, sim, à realização de uma obra pública, mas não com exclusividade, tudo bem? Ele é para custeio geral de gastos da administração. Aqui no estado do Amazonas, o
IPVA está previsto no decreto 26.428 de 2006. Nós vamos ter outras legislações a respeito disso, que vai tratar também sobre a questão de isenção de IPVA aqui no Estado, mas a gente vai conversar sobre isso mais lá para frente. Temos também os impostos, o imposto de transmissão, causa-mortes e doação, que é o ITCMD, que foi criado pela Lei Complementar 19 de 97 e está previsto no artigo 124, na legislação daqui, do nosso estado do Amazonas, tudo bem? Fabiana, por que você colocou a legislação só daqui do Amazonas? Bem, estou considerando que a maioria de vocês é daqui do nosso estado, mas se você for de fora, por favor, vá no site da Cefaz, do seu estado, e busque a legislação específica, conheça a legislação específica a fundo, porque se você quer trabalhar com processo administrativo dentro da esfera estadual, você precisa conhecer, além das taxas e as outras espécies tributárias dos impostos, em especial, a fundo. E como é que você vai fazer isso? Comprando um livro. Eu acho difícil, meus amigos, porque nós temos muitos estados na nossa federação. Então, será necessário que você sente e pesquise a legislação a fundo do seu estado, tudo bem? E, assim, é estudar a fundo mesmo, gente. É compreender que talvez você vá ser muito bom na legislação do seu estado, mas que talvez a legislação de outro estado seja completamente diferente. Tudo bem? Vão ter parâmetros que são muito parecidos, a gente vai ver isso mais lá para frente, principalmente na parte do processo administrativo em si, mas a legislação específica que estabelece a forma com que esse tributo vai ser criado, vai ser cobrado, as alíquotas, base de cálculo, cada estado tem a sua. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Gente, nós temos também os impostos municipais, autorização constitucional para que os municípios possam também cobrar impostos, além das taxas que a gente já conversou. Bem, o mais conhecido, eu acho que é o IPTU, mas não quero falar dele agora. Vamos falar primeiro sobre impostos sobre serviços de qualquer natureza. ISS ou ISSQN. Esse foi criado pela Lei Complementar 116 de 2003 e tem uma longa lista de serviços que são tributados e que também vai ter ali a descrição da alíquota. O que é interessante aqui no nosso município é que existe uma lista também na legislação específica só de isenção desse imposto para diversos tipos de prestadores de serviço. Uma curiosidade muito bacana que eu falo para vocês é que o trabalho artesanal, por exemplo, ele, desde que seja na fabricação exclusivamente artesanal, ali manual, tudo bem? Ele é isento de ISS no município de Manaus, tudo bem? Caso vocês queiram dar uma olhada nessa legislação mais específica, no final eu vou disponibilizar para vocês o meu e-mail, vocês podem entrar em contato, que eu mando tudinho em PDF para vocês. Mas, se não, vocês podem também se sentir à vontade para conhecer o site da Secretaria de Finanças do município de Manaus. Lá você consegue também encontrar a legislação. Às vezes é um pouquinho difícil, porque existem muitas abas, mas você consegue, eu tenho certeza. Gente, passando o ISS, nós vamos ter o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o famoso IPTU. E, gente, nós temos uma legislação específica, 1697 de 83, lá no artigo 3º, aqui do nosso município de Manaus. E, gente, IPTU é uma coisa que a gente acaba pagando meio que automaticamente. Eu costumo falar isso para as minhas turmas em presencial de prática tributária, que a gente é muito condicionado a receber a cobrança de um tributo e simplesmente pagar. A gente não questiona como que esse tributo é composto. E o IPTU é basicamente isso. Tem uma legislação específica. Eu vou mostrar para vocês mais lá para frente, porque eu vou ter um exercíciozinho para fazer aqui com vocês, para explicar como é que funciona a composição desse cálculo. Mas, basicamente, a gente acaba esquecendo de verificar se o cálculo feito pela administração pública está correto e se nós estamos pagando o valor certo. E, assim, há uns anos atrás, mais ou menos uns 6, 7 anos, eu lembro que, assim, alguns bairros eles não eram considerados áreas nobres ainda. E as pessoas pagavam um IPTU bem mais barato.
até que assumiu um novo prefeito e ele resolveu fazer a atualização do preço do metro quadrado dessas áreas que não eram consideradas nobres, mas que, enfim, Ponta Negra, por exemplo. Isso gerou um impacto financeiro gigantesco para as pessoas, porque do nada o IPTU delas aumentou. E aí começou-se a prestar um pouco mais de atenção sobre esse cálculo, vira e mexe, dá algum problema, principalmente na cobrança das cotas únicas. Então, acho muito importante vocês focarem nesse imposto, até porque ele é bem corriqueiro e muito fácil da gente conseguir identificar alguma fraude, algum erro. Mas lá para frente eu vou explicar para vocês, vou mostrar a legislação específica e também quanto que está valendo o metro quadrado, tá bom? Pessoal, por último, dentro da competência dos impostos do município, nós temos o imposto sobre a transmissão de bens e imóveis intervivos a título oneroso, ITBI, legislação 459 de 98. E, gente, isso também dá uma certa polêmicazinha, porque vai envolver cartório. Cartório tem mania de querer cobrar da gente tudo antecipado. E o que acontece? Você só vai, teoricamente, ser contribuinte do imposto de transmissão de bens e imóveis intervivos a partir do momento em que você tiver, de fato, o quê? A transmissão desse bem, a troca da titularidade. Isso acontece como normalmente? A troca quando você está com o seu nome ali na escritura, quando já a pessoa que te vendeu já não está mais com o nome ali. E assim, tem uma discussão bem grande a respeito disso, porque fazem uma cobrança antecipada desse ITBI, às vezes as pessoas desistem dos negócios jurídicos e às vezes também fazem a cobrança errada da alíquota, aplicam uma base de cálculo errada e quem sai perdendo sempre o contribuinte. Então, fiquem muito atentos também ao ITBI. Tudo bem? Com relação a essa questão do ITBI, a Comissão de Direito Tributário tem um trabalho bem bacana sobre isso, tem uma ação já em andamento, a gente pode conversar sobre isso depois, mas vamos continuar nosso papo aqui para vocês conhecerem logo o que é esse processo administrativo. Antes de tudo, vamos entender aqui rapidinho como que funciona as fontes do direito tributário. Sabe aquela coisa da hierarquia e disciplina? É basicamente isso que nós vamos ter aqui. No topo, nós vamos ter a nossa Constituição Federal, logo em seguida, as emendas constitucionais. Depois das emendas constitucionais, nós vamos ter as leis complementares, ordinárias, delegadas e provisórias também podem ser utilizadas para regulamentar determinadas coisas dentro do direito tributário. Além disso, nós vamos ter decretos que servem para regulamentar determinadas leis, resoluções, instruções normativas e portarias. E por que eu falei esse com tanto ênfase, gente? Porque esse daí tem para dar e para vender, e a gente todo dia tem que estar atualizado e dar um trabalho do caramba. Se você quer atuar nessa área, você também tem que ficar atento a isso, tudo bem? Não basta ficar só de olho na Constituição, emendas, leis complementares, decretos. Resoluções, instruções normativas e portarias são essenciais para o exercício da advocacia tributária, principalmente no âmbito administrativo. Ok? Vamos dar prosseguimento. Gente, princípios do direito tributário. Por que eu estou falando dos princípios de direito tributário aqui rapidinho para vocês? Porque eles são fundamentais para que a gente consiga entender também o próprio processo tributário. Ele não surge do nada, é uma sequência lógica. Então, todo tributo ele só pode ser criado com a existência de uma lei prévia que o defina, princípio da legalidade, princípio da isonomia tributária. Teoricamente, todos nós somos iguais e todos nós iremos pagar de forma igual. Ok? Teoricamente. Mas essa isonomia ela vai levar em consideração também o quê? Algumas diferenças. Tudo bem? Diferenças, por exemplo, regionais e até mesmo em determinados tributos nós vamos ter alguma diferenciação até pessoal para tentar conseguir, vamos dizer assim, apurar a nossa capacidade contributiva, que é o nosso próximo princípio. Só é contribuinte aquele que tem a capacidade de poder prestar o tributo para o Estado. Se você é hipossuficiente, você não tem capacidade contributiva, consequentemente, você não vai pagar de forma direta algum tributo. Por que eu disse de forma indireta?
Direta, porque indiretamente você vai, porque você consome. E dentro do consumo existe uma alta carga tributária. Conversa para outro momento, tudo bem? Gente, princípio da irretroatividade da lei tributária. Gente, eu posso cobrar um tributo que já deixou de ser legal, que já está lá no passado? Não, a legislação tributária ela não pode o quê? Retroagir para prejudicar o contribuinte. A gente precisa ter sempre isso em mente. Além do mais, nós temos o princípio da anterioridade tributária também, que vai fazer essa correlação com o princípio da irretroatividade também. Temos o princípio da vedação do tributo com caráter confiscatório, e esse princípio, ele é maravilhoso, e ao mesmo tempo ele gera uma discussão muito grande. Porque no final das contas, existem situações em que o STF já se manifestou a respeito sobre cobrança de multas pelo não pagamento de tributo que chegam a 5% do valor do tributo. Então, o que é confiscatório, sabe? E até onde o poder de tributar pode ir? A gente tem que se questionar também a respeito disso, porque a gente também tem direito à livre iniciativa, à vida privada, a possibilidade de construir patrimônio particular. O Estado não pode intervir ou tributar os seus administrados a tal ponto de que a nossa propriedade privada seja tolhida ou, enfim, violada. Isso me dá um pouco de revolta, dá sim, não vou mentir para vocês. Continuando, princípio da liberdade de tráfego interestadual e intermunicipal de pessoas. Gente, basicamente, ninguém está autorizado a cobrar tributos que vá limitar o tráfego de pessoas. Fabiana, mas pelo amor de Deus, e esse negócio de pedágio, isso é tributo? Não, gente, pedágio não é tributo, tudo bem? Ele é assim, ele é um preço público, e é importante que vocês façam essa diferenciação quando vocês estiverem estudando as taxas. Qualquer doutrinador que vocês peguem, eu recomendo até que vocês comecem com alguém que seja com a didática bem simples, com a linguagem bem simples. Então, eu recomendo, por exemplo, o professor Ricardo Alexandre. Ele explica muito bem essa situação. E o que acontece? Não tem natureza tributária, vão ter ali uma prestação de uma empresa privada que vai fazer a manutenção de determinada rodovia, e é por isso que tem um pedágio, tudo bem, para fazer a manutenção. Mas não é relação tributária, tudo bem? Gente, princípio da universalidade geográfica na tributação. Isso quer dizer o quê? Que todos os estados da nossa federação, eles, teoricamente, têm que cobrar o tributo da mesma forma. Fabiana, mas tem alguma exceção sobre isso? Tem alguma relatividade? Porque, poxa, a gente tem Zona Franca de Manaus, e tem sim, gente, que é o princípio, a concessão de concessões heterônimas pela União. Vai ter relação, sim, mas o que eu preciso que vocês entendam de forma bem clara é que, gente, mesmo que o nosso país ele seja diverso, nós precisamos entender que geograficamente alguns estados são desfavorecidos. Desfavorecidos porque ficam longe de centros comerciais, o acesso de materiais é mais difícil. É por isso que às vezes é necessário que a administração pública, no caso a Constituição Federal, autorize a criação de incentivos fiscais justamente para tentar diminuir o quê? A desigualdade, gente. No direito tributário, apesar dele só cobrar, ele tentar tirar o nosso dinheiro, ele também busca realizar a justiça fiscal, tudo bem? Então, assim, não é muito bem o que a gente vê na prática, mas a ideia é essa, a nossa Constituição é linda, não vou começar a falar mais sobre isso, até porque nós temos ainda muita conversa pela frente. Gente, por último, o princípio da não discriminação ou não diferenciação. Todo mundo é igual, tudo bem, mas na medida da sua, o quê? Desigualdade. Então, assim, se eu estou numa situação de hipossuficiência, eu não vou pagar imposto de renda que, por exemplo, um milionário daqui do nosso estado paga. Tudo bem? Vai ser aplicada alguma diferenciação,
Mas, assim, via de regra, os tributos, eles não vão ter características discriminatórias, eles vão tentar ser uniformes da melhor forma possível, mas às vezes vai ter, sim, uma aplicação diferenciada, justamente por causa da questão da justiça fiscal e os outros princípios tributários que a gente viu antes. Gente, finalmente, chegamos na linha do tempo tributário. Lembra que eu falei para vocês que a gente não paga tributo simplesmente por mera liberalidade? A gente paga tributo porque existe uma legislação que diz o quê? Que a gente tem que pagar. Mas, gente, como é que isso funciona na prática? Eu preciso que vocês visualizem essa linha do tempo. Mais para frente vai ter ela de forma mais gráfica, para que vocês consigam entender a ordem de tudo. Mas, gente, tudo começa com a lei. A lei que prevê determinada conduta como sendo passível da cobrança de um tributo. Isso se chama hipótese de incidência. Por que uma hipótese, Fabiana? Porque ela ainda de fato não foi o quê? Praticada. Mas se ela for praticada, ela vai ter ali uma incidência do que está previsto na lei, correto? Então, se eu sou proprietário de um veículo automotor, via de regra, eu sou contribuinte ali do IPVA. Mas se eu não tiver um carro, a lei vai estar lá dizendo ainda que quem tiver um carro vai ser contribuinte do IPVA. Não vai se aplicar a mim. A lei vai continuar lá, ela vai continuar tendo a hipótese dela de incidência, mas não vai se aplicar a mim. Agora, a partir do momento em que eu pratico isso dentro da minha vida, eu vou ter dado ensejo ao fato gerador do tributo, que nada mais é do que a materialização da hipótese de incidência. Isso quer dizer o quê? Fabiana, você praticou o fato típico que estava previsto na lei. Vou aqui fazer uma analogia bem rápida, é o direito penal. Sabe, tipo penal? Não matar? Ou aquele que matar... Enfim, não sou boa em direito penal, gente, mas é o seguinte. O direito penal está lá, na dele, de boa. Se você não matar ninguém, você não vai ser processado penalmente. No direito tributário é basicamente a mesma coisa, só que no caso se você pratica determinada conduta que é passível da tributação, você se encaixa ali no fato típico, só que nesse caso o nosso fato típico vai ter um nome diferente, que é o fato gerador, que é justamente o que? A prática daquilo que está previsto na lei, que vai me tornar o quê? Contribuinte. Tudo bem? Gente, lançamento tributário, o que seria isso, Fabiana? Gente, a partir do momento em que eu tenho lá na lei dizendo que se eu for proprietário de um veículo automotor, eu vou ser tributado sobre isso, eu vou lá e compro um carro, a administração pública, ela não é besta. Ela vai o quê? Tomar conhecimento desse fato e vai o quê? Me notificar para fazer um pagamento. Ela vai o quê? Verificar as condições de que foram feitas, fazer uma apuração e formalizar. O lançamento é literalmente a formalização do que aconteceu ali, da prática daquele fato gerador, aplicando a legislação. Existem alguns tipos de lançamento. Nós temos o lançamento de ofício, que, assim, o contribuinte, ele não vai interferir, ele não vai ter que prestar nenhuma informação, fica somente a cargo da administração. Nós temos o lançamento por homologação, e esse daí é meio que um trabalho em conjunto. A gente explica para o fisco, olha, eu fiz isso, eu viajei para o exterior, eu trouxe isso. Aqui está o tanto que eu estou devendo para vocês de IPI. E aí o fiscal, o aduaneiro, vai verificar se realmente foi isso. Feito isso, ele vai homologar e está tudo certo. Mas tem também por declaração, e isso é bem comum, né? Que é quando a gente informa para o fisco o quanto que a gente está sendo tributado a respeito de determinado tributo, e vai também passar por uma fiscalização, e se cair na malha fina, vocês já sabem, né? Pode pagar multa. Gente, feito o lançamento tributário, eu vou ter o quê? A constituição do crédito tributário, ou seja, vai nascer a minha obrigação de pagar, gente. E no momento da criação do crédito tributário, eu vou ter que basicamente fazer o quê? Pagar. Não tem muito para onde fugir.
Gente, se eu não pago ali o crédito tributário, ele vai ser escrito em dívida ativa e logo em seguida vão gerar uma certidão de dívida ativa, que seria a emissão dessa CDA, que pode acabar causando uma execução fiscal. Fabiana, por que tu explicou tudo isso se a gente vai falar só sobre o processo administrativo? Porque isso é uma linha lógica, tudo bem? Vocês precisam entender, o processo administrativo ele tem um momento muito específico e é justamente isso que nós vamos ver agora. Falei para vocês que ia ficar um pouco mais gráfico? Ficou. Espero que esteja dando para todo mundo ler. Mas aqui no comecinho do nosso lado esquerdo, nós vamos ter essa abreviação HI, que seria o quê? A hipótese de incidência. Coloquei para vocês aqui a previsão na Constituição, tudo bem? E também no nosso Código Tributário. Gente, se eu pratico o fato típico, se eu pratico a atividade que está lá dizendo na lei, o que vai acontecer? Eu vou ter o quê? Ai, gente, muito ruim esse negócio de aula virtual, que eu não consigo ter interação com o aluno, não gostei. Mas, basicamente, o que acontece? Se eu pratico a hipótese de incidência, eu materializei a hipótese de incidência, ou seja, gerei um fato gerador. Tudo bem? Fabiana, você gerou um fato gerador de um tributo. Vamos usar aqui o IPVA, como a gente estava conversando antes. Vamos lá. Comprei um veículo, pratiquei o fato gerador. Aí o que vai acontecer? Gente, o físico ele vai ter que fazer o quê? O lançamento, ele vai ter que me chamar ali para dizer, olha, Fabiana, você comprou aqui um carro, você tem que pagar o IPVA desse carro, tudo bem? E aí eles vão fazer um lançamento, que seria a formalização dessa minha cobrança. E eles vão ter que fazer o quê? Uma notificação para mim, uma notificação de lançamento, NL. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui, ó, uma setinha para baixo? Tem um prazo de 30 dias para fazer a impugnação do lançamento. Então, é aí, gente, que pode surgir o processo administrativo. Do lançamento para a criação do crédito tributário, a constituição em dívida ativa, a emissão da CDA e a execução fiscal, isso aí vocês vão ver em outro momento, com a doutora Ragélia Canavati, na parte de prática tributária 2. Vai ser só a parte da defesa dentro do processo judicial, tudo bem? Comigo vocês vão ver o processo administrativo, que seria o quê? Uma impugnação. Recebi um lançamento, eu tenho basicamente algumas opções. Eu posso não fazer nada, eu posso pagar e eu posso, bem, recorrer na via administrativa. Como dar início a esse recurso na via administrativa? Por meio de uma impugnação do lançamento. Fabiana, qual o prazo disso? 30 dias, tudo bem? E lembra que eu falei para vocês, vamos aqui já passar? Vamos já passar aqui. Lembra que eu falei para vocês que cada estado e cada município vai ter legislação específica com relação aos seus impostos que são atribuídos pela Constituição? Então, o IPTU daqui de Manaus é para de uma forma diferente, do IPTU lá do Mato Grosso do Sul, ou de outro município. O que eu preciso que vocês entendam? Que sempre irá haver uma legislação específica para isso. Mas, assim, esse prazo de 30 dias, apesar de termos diversas legislações, ele segue a Lei do Processo Administrativo Federal. Então, o prazo é 30 dias e, na maioria dos municípios que eu tenho conhecimento, é 30 dias da impugnação. Fabiana, você recebeu a notificação, você recebeu ali a cartinha falando do lançamento. A partir de quando que vai contar seu prazo? Como é que funciona isso? Vai ser que nem no CPC? Que é tudo em dia útil, bonitinho, não conta final de semana, não conta feriado? Não. O que acontece? O processo administrativo é um pouco mais raiz. Se você quer impugnar, como é que vai ser a contagem do prazo? O prazo vai começar a contar no primeiro dia útil seguinte, à data que você tiver tomado conhecimento do lançamento, e serão 30 dias corridos. A única hipótese de, enfim, a data final desse prazo ser prorrogada é quando a data final é dentro do período de um feriado dentro do município, ou dentro do estado, ou na União em si, a União como federação, tudo bem? Gente,
Até então, eu acredito que vocês não têm nenhuma dúvida. Eu vou parar aqui um pouquinho de compartilhar a tela para saber como que vocês estão. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma dúvida até agora? Eu preciso só que vocês, sei lá, façam um joinha, alguma coisa assim para saber se eu posso continuar. Podem ligar o microfone, eu deixo também, tá? Opa, já tive um feedback aqui. Consegui dar uma olhada no chat também. Olá, doutor Eduardo. Então, vamos continuar, pessoal. Vamos continuar aqui no compartilhamento da nossa tela. Voltamos. Tudo certo? Gente, eu preciso fazer uma diferenciação aqui com vocês sobre o que é processo e o que é procedimento fiscal. Fabiana, por que você está tendo que explicar uma coisa que é tão básica assim? Porque isso gera muita dúvida. E por que isso gera muita dúvida? Lembra que eu falei que cada estado, cada município e a União pode ter a sua legislação específica com relação a esses impostos, a esses tributos? Pois então, meus amigos, isso acaba dificultando a nossa vida. Porque nem sempre o legislador ele vai estar ali atento às nomenclaturas corretas. E isso acaba gerando o quê? Uma imprecisão técnica com relação a determinados termos que são utilizados. Então, existe, de fato, legislação que trata o procedimento como um processo e vice-versa. Então, assim, como que a doutrina vai tratar isso? Procedimento fiscal, ele basicamente não comporta contraditório em ampla defesa. Pelo menos a melhor doutrina tem definido dessa forma, e apesar das legislações específicas, às vezes temarem em dizer que não, que isso daí, na verdade, é processo, mas são, na verdade, uma sequência de atos de administração simples, da qual você não vai ter contraditório em ampla defesa, você faz só a apresentação de algum documento. Fabiana, me dá um exemplo disso. Pedido de isenção, gente, isenção de imposto de renda, pedido também de isenção de IPTU e TVA. Neles nós não vamos ter contraditório por defesa, nós temos lá uma lista de documentos que precisam ser apresentados e se eles não forem apresentados da forma devida, nosso pedido vai ser indeferido. E nosso pedido sendo indeferido, nós só vamos poder o quê? Entrar com um novo pedido depois, tentando sanar qual foi o vício que teve lá naquele indeferimento. Por isso que eu digo que o procedimento administrativo, e eu sigo essa corrente, não comporta contraditório em ampla defesa, então não vai ter recurso, tudo bem? E o que seria o processo fiscal, Fabiana? Ele justamente é tudo isso que nós já conhecemos do judiciário, só que no âmbito administrativo. Nós vamos ter o quê? Contraditório e ampla defesa. Então, assim, diante de uma negativa, por exemplo, da impugnação administrativa que nós fizemos, vamos ter aí alguns recursos, tudo bem? Vamos passar? Opa, acho que não foi. Opa! Então, gente, apresento para vocês o maravilhoso processo administrativo tributário, que nada mais é do que um conjunto de atos necessários para a solução na instância administrativa de questões relativas à aplicação e à interpretação da legislação tributária. Como eu falei para vocês, dependendo da legislação, aqui no nosso município, infelizmente, nós vamos ter alguns problemas técnicos com relação a isso. Eles dividem de duas formas, basicamente. A fase do lançamento, como eu falei para vocês, pode ser de ofício, por homologação, declaração. Ela vai ser iniciada com a lavratura do termo de início de fiscalização. E, gente, o que é isso? É um documento muito específico, onde o fiscal vai apurar se houve ou não ali a prática do fato gerador, entendeu? E se aplica a legislação vigente. Feito isso, ele vai o quê? Terminar essa fiscalização e ele vai lavrar um termo de encerramento de fiscalização, que é esse TEF, que pode ou não gerar ali um auto de infração. E, assim, gente, por que eu não gosto muito dessa divisão de duas fases que tem na nossa legislação? Porque, basicamente, o lançamento, ele é só um ato administrativo. A partir do momento que a gente discorda dele, é que nós vamos ter a parte do contencioso administrativo, que seria o quê? A apresentação de uma impugnação. Mas estou falando aqui para vocês como é que está na nossa legislação,
para que vocês tenham ciência, tudo bem? Mas saibam dessa imprecisão técnica com relação a essa divisão. Vamos passar aqui. A segunda fase seria considerada a contenciosa, que é quando o contribuinte poderá impugnar, dentro do prazo de 30 dias, o auto de infração ou o auto de lançamento. Dependendo da nomenclatura, muda um pouquinho, mas enfim. Se for com a fiscalização, provavelmente vai ser um auto de infração, senão vai ser só uma notificação de lançamento tributário, tudo bem? E aí, gente, eu pergunto de vocês, quais são os princípios que o processo administrativo deve observar? E aí, eu quero agora a interação de vocês, eu quero ouvir a voz de vocês, eu quero saber. Bora lá. Eu quero alguém corajoso para me dizer pelo menos um princípio que ser aplicado, inclusive que eu já falei aqui, dentro do processo administrativo tributário. Bora lá. Algum corajoso, pelo amor de Deus, estou de olho também aqui no chat. Da contradição e a defesa. Contraditória e ampla defesa. Muito bem, doutor Eduardo Bianchi. Muito obrigada pela participação. Sempre muito presente. Muito obrigada. É justamente isso, gente. Nós vamos ter aqui alguns princípios gerais que estão previstos aonde? Na nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º. Então, nós vamos ter contraditório, ampla defesa. Nós vamos também ter a possibilidade de utilização de provas, discussão de matéria de direito e tudo aquilo que a gente normalmente tem dentro do Poder Judiciário, a possibilidade de usar teses e também utilizar como fundamento jurídico para nossa impugnação, para dar ensejo ao nosso processo, as próprias instruções normativas que eu falei para vocês, que são emitidas aí à torta e à direita, tá bom? Vamos conversar um pouquinho mais. Gente, se eu recebi a notificação de lançamento ou recebi uma notificação, eu vou ter um prazo de 30 dias para impugnar. E eu falei para vocês, 30 dias corridos, da forma que eu expliquei. Bacana. Mas, Fabiana, eu fazendo essa impugnação e a administração pública, é ela que vai julgar esse meu recurso, essa minha impugnação? Então, gente, sim. Você vai ter que direcionar essa impugnação para a autoridade máxima daquele órgão, tudo bem? Então, você vai lá no setor do protocolo, você faz o protocolo. Hoje em dia, pelo menos aqui no nosso município, tem a possibilidade de você fazer o protocolo desses processos administrativos de forma virtual, só que não como patrono, como advogado, que a gente é acostumado a fazer no ESAGE. A gente precisa ter o cadastro, na verdade, do nosso cliente como contribuinte, e por lá a gente consegue fazer a juntada dessa documentação. E por que é diferente, Fabiana? Porque, teoricamente, na fase administrativa, do processo administrativo, não é obrigatória a participação de advogado, mas é extremamente recomendável, porque, como eu falei para vocês, a legislação é específica e específica até demais, e os entendimentos também. Então, os conselhos administrativos de recursos fiscais, dependendo do estado, pode ser que a nomenclatura mude, tá? Mas normalmente é CARF. Eles têm diversos funcionamentos diferentes, então, você que é contribuinte ou você que é contador, talvez não tenha ciência de toda a matéria que vai estar sendo discutida ali. E, Fabiana, qual é a graça do processo administrativo? Bem, a gente não paga nada para fazer essa impugnação administrativa, viu, gente? Não tem custas administrativas. Inclusive, a STF já se manifestou nesse sentido. Então, todo o processo administrativo, ele não gera custo para o contribuinte, para o nosso cliente. Tudo bem? Mas, Fabiana, se na minha impugnação eu aleguei lá que eu não era contribuinte, que aquela situação não era bem isso, e a administração antitributante foi lá e simplesmente negou a minha impugnação, deferiu. O que eu posso fazer? Tem possibilidade de recurso dentro do processo administrativo? Tem, sim. E aí nós vamos ter o quê? A impugnação, como eu falei para vocês, que é uma forma bem comum de questionar o lançamento tributário, no qual o contribuinte não vai concordar, prazo de 30 dias, mas nós vamos ter também o recurso voluntário. E esse é um requerimento que é endereçado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como eu falei para vocês, por meio do qual o contribuinte vai contestar a decisão que foi proferida lá na primeira instância administrativa.
E, gente, esse recurso voluntário, ele vai sim ter prazos bem diferentes dentro da União, dentro do município, dentro dos estados. Então, fiquem atentos. E eu coloquei esse prazo de 20 dias aqui em específico, porque a legislação do nosso estado aqui do Amazonas, ela é de 20 dias corridos. Diferente, por exemplo, da União, que está um prazo um pouco maior. E assim, gente, fiquem muito atentos ao prazo, por favor. E quando que vai começar a contar esse prazo? A partir da ciência do resultado lá da sua inclinação administrativa. Tudo bem? Gente, se o meu recurso voluntário encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele simplesmente não for provido, o CARF manteve a decisão lá da primeira instância, o que vai acontecer? Tem a possibilidade do recurso de ofício. E esse, gente, esse é muito... Eu nunca vi acontecer, na verdade. E ele também não tem um prazo. E por que esse recurso ele é tão diferente assim? Porque esse recurso ele é feito pela autoridade de primeira instância, entendeu? Que visa, às vezes, reverter uma decisão pela exoneração do pagamento de um tributo ou penalidade ao contribuinte. Ou seja, o contribuinte conseguiu, entendeu? Reverter o posicionamento da primeira instância lá no Conselho Administrativo. E aí o que acontece? A autoridade fiscal da primeira instância vai lá e interpõe esse recurso de ofício para tentar reverter de novo a decisão do CARF, entende? E, assim, eu vou ser bem sincero, essa possibilidade de ofício, eu acredito que viola um pouco aquela questão. Assim, a gente sabe que existem os privilégios para a cobrança do crédito tributário, mas só o fato disso daqui não ter um prazo legal, gente, para mim é extremamente abusivo e legal. Mas não vamos comprar brigas por enquanto, tudo bem? Vamos só aprender essa situação por enquanto, porque vocês precisam ficar cientes de que isso pode acontecer, tá bom? Passando, gente, falei para vocês, do recurso voluntário, falei sobre o recurso de ofício. E, Fabiana, tem algum outro recurso? Tem a possibilidade de que se o recurso voluntário ele não seja aceito pelo CARF, que mantenha a mesma decisão lá da primeira instância, e aí o contribuinte ele vai ter a possibilidade de questionar a decisão do Conselho Administrativo quando ele perceber que existe um acórdão que foi proferido pelo mesmo Conselho em outro processo, que tem a mesma natureza e que a legislação se aplica da mesma forma, e aí nós vamos ter a possibilidade de um recurso de revista, que é para revisar, porque você imagina só a situação, nós temos várias instituições normativas, nós temos vários lugares do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da Federação, União Federal, municípios, estados, e aí o que acontece? Muda de conselheiro, e às vezes eles esquecem dos próprios posicionamentos, e às vezes eles esquecem de aplicar isso a um banco de dados para evitar de ter decisões que são conflitantes. E é justamente pensando na defesa do contribuinte que existe a possibilidade legal de um recurso de revista dentro de um prazo de 10 dias. Assim, 10 dias é o que eu estou falando para vocês, que é um padrão agora, mas pode variar de acordo para estado, de acordo com a legislação específica de cada estado, de cada município, tudo bem? A nível federal é bem mais uniforme, só que tem que ter um pouco de cuidado também para não confundir, porque são sempre em dias corridos. Gente, recurso de revista. Se mesmo assim o CARF resolver manter a decisão dele, o que eu posso fazer, meu Deus? Pedido de reconsideração. Mas esse pedido de reconsideração, gente, ele não é para ser usado de qualquer forma. Ele só vai caber contra acórdãos que foram proferidos pelo CARF e que versem sobre matéria de fato ou de direito que não foram apreciadas na decisão anterior, entendeu? Então, assim, vamos dizer que o pedido de reconsideração, ele é aquele recurso que a gente usa dentro do processo civil para sanar uma omissão, tudo bem? Então, o prazo é de 10 dias, dentro da nossa legislação específica aqui, mas pode ser que varie, novamente, de acordo com o estado ou município em que você estiver. Busque sempre a legislação, viu?
Gente, passado tudo isso, como é que vocês estão? Todos estão vivos? Quero saber agora como é que está. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Espera que eu vou dar uma olhada aqui no chat. Eu tô vendo algumas. Espera aí, rapidinho. Nossa, gente, vocês estavam comentando um monte de coisa aqui no chat e não consegui ver. O recurso administrativo para o CARF é apenas em caso de impugnação de lançamento do tributo à União. Isso, o que que acontece? Você só vai poder fazer esses outros recursos se você tiver feito primeiro a impugnação, dentro daquele prazo lá de 30 dias que eu falei logo no comecinho. As outras pessoas continuam semelhantes ao CARF. Sim, sim. É porque assim, a gente fala CARF no sentido geral, mas dependendo do estado, do município, muda a nomenclatura, mas a essência é a mesma. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Comentaram aqui também outros princípios: isonomia, segurança jurídica, legalidade, proporcionalidade, razoabilidade. Eu vou falar para vocês que razoabilidade às vezes passa longe das decisões, viu? Perguntaram aqui sobre a questão da contagem do prazo, se seria igual no processo civil. Eu falei já para vocês que não, vai ser prazo corrido, tudo bem? Tomem muito cuidado com isso. E tem aquela questão que eu falei para vocês, que isso também vai estar previsto na legislação específica. Mas se terminar o prazo no dia que é feriado na localidade, no município, no estado ou na União Federal, aí você vai conseguir fazer o protocolo no primeiro dia útil seguinte, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu fico me movimentando enquanto eu falo, né, Eduardo? Desculpa. Mas agora, gente, eu preparei algo maravilhoso para vocês, que é um pequeno exercício para que a gente possa conseguir enxergar mais ou menos na prática como que funciona isso. Vou voltar aqui a compartilhar minha tela com vocês. E aqui nós temos um exercíciozinho bem básico, bem simples. E vocês vão perceber aqui nesse exercício que tudo que eu falei para vocês precisa realmente ser feito, precisa ser cumprido. Vou ler aqui com todos. Gente, nós temos aqui a nossa cliente, a Ana das Dores. Ela é uma pessoa física, ela trabalha com venda de bebidas para pequenos restaurantes próximos da casa dela. No exercício de 2017, ela teve uma renda mensal de R$ 1.900. Só que no ano de 2018, ela foi notificada sobre a existência de um processo administrativo junto à Procuradoria da Fazenda Nacional pelo suposto não pagamento de um imposto relativo ao ano de 2017. E assim, a Ana buscou o seu escritório de advocacia para que pudesse realizar a defesa dela, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Vamos lá. A primeira questão aqui, eu preciso que vocês me digam, e aí eu peço que vocês liguem o microfone para a gente poder conversar, ou eu vou desativar aqui a tela rapidinho. Não, prefiro que vocês liguem o microfone, porque aí eu consigo deixar aqui a questão para vocês lerem mais. Gente, quais seriam os tributos dentro dessa descrição do enunciado que estariam incidentes sobre a atividade desempenhada pela nossa querida Ana, pessoa física? Vocês conseguem identificar para mim? Vou dar aqui um minutinho para vocês. O ICMS? Imposto de renda, ICMS. Seria o imposto de renda por conta da disponibilidade jurídica de patrimônio, né? Ela oferiu mesmo. renda. Ela oferiu renda. Mas aí, gente, vamos fazer aqui aquela reflexão. A Procuradoria da Fazenda Nacional está se referindo a imposto de renda e não ICMS. Muito importante ficar atento a quem foi a autoridade administrativa que fez a notificação sobre o processo. Muito bem, é uma ótima observação. Falamos aqui da questão da renda. Gente, vocês conhecem bem o regulamento do imposto de renda? Perdão. Sejam sinceros, vocês já pararam para ler o regulamento do imposto de renda, entenderem como é que funciona a questão das isenções? Bom, o vadimeco lá do imposto de renda
E não é pequeno. Não, pois Realmente, por doutora, é um vade-meco mesmo. Eu conheço. isso que eu falei. É ótimo essa comparação. Agora eu já sei. Vade-meco. Raj, a gente podia lançar um pela CDT, hein? Não é? Só falando de imposto de renda já ia ser desse. Com certeza. Vocês conseguem identificar aqui, gente, pelo enunciado, que a renda mensal da Ana, ela está ali abaixo da faixa de isenção do imposto de renda? Então, teoricamente, ela não estaria devendo ali um tributo federal, ela não estaria devendo imposto de renda, né? E aí isso vai ali para nosso segundo ponto do nosso exercício, que seria dentro de um processo administrativo, lembrando que ela foi notificada. Assim, qual seria a possível linha de defesa da Ana? Podem falar, gente, não me deixem falando sozinha, pelo amor de Deus. Poderia ser alegado que, embora ela tenha tido a disponibilidade jurídica de patrimônio, né, oferiu renda, ela não se enquadra no limite que é necessário para a tributação do imposto de renda. Ela está fora, ela está na faixa de isenção. Exato. E aí ela não seria o quê? Tributável. Então, talvez ela não estivesse devendo nada para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas assim, gente, tem que ficar atento também. Quem falou agora foi o Marcos, certo? Sim, sou eu. Oh, Marcos, meu querido aluno, já está me acompanhando há um tempinho, né, Marcos? Saudades. Então, pela atividade dela ser habitual, né, provavelmente ela vai ser equiparada à PJ. Olha, tem essa possibilidade? Tem sim. Até porque ela está fazendo ali uma atividade de revenda de bebidas, por mais que sejam para pequenos restaurantes, né, como pessoa física. Mas aí o que a gente vai ter que pensar? Que além disso, pode ser que seja cobrado dela algumas contribuições federais também. Então, o que é muito importante nesse momento, gente? Analisar a fundo o que está escrito na notificação. E por que disso? Porque vocês precisam identificar o quê? O tipo legal que está lá. Do que ela está sendo cobrada? Qual é o artigo? Qual é o tributo? Tudo bem? A partir disso, vocês vão conseguir construir as teses para defesa dentro do processo administrativo. Mas vocês viram que conseguem perceber algumas possibilidades? Por mais que o texto não tenha tantas informações assim, vocês conseguem perceber que a gente, com algumas informações chaves, a gente consegue identificar algumas matérias de defesa? É isso, vocês precisam essencialmente conhecer a fundo a legislação específica, e aí vocês vão ter que estudar realmente a fundo, gente, para conseguir, de fato, verificar onde que está errado aquela situação. Às vezes a notificação não foi feita dentro do prazo correto, da forma correta, faltou ali uma data, uma assinatura, todas essas coisas, gente, são fundamentais para que o cliente de vocês tenha acesso ao contraditório e ampla defesa de forma digna, tudo bem? E é isso que vocês precisam vender para o cliente de vocês. E assim, agora eu vou passar aqui a falar com vocês, vou até parar de compartilhar aqui a tela. Vou passar a conversar com vocês sobre como é que a gente chega nesse tipo de cliente, né? Porque direito tributário a gente sabe que, às vezes, a linguagem acaba não sendo muito acessível, às vezes a gente sabe que está sendo tributado, porque a gente vê ali na nossa nota fiscal, mas não sabe, às vezes não sabe entender muito bem, até o pessoal do próprio direito, às vezes olha assim para o direito tributário como se estivesse assim, com medo. E o que acontece? A gente precisa, no início de tudo, compreender que todos nós somos contribuintes. Se todos nós somos contribuintes, todos nós somos clientes em potencial. É isso que eu preciso que vocês entendam, de uma vez por todas. Todos que estão aqui são clientes em potencial, sejam pessoas físicas ou jurídicas, e não desdém do cliente que é pessoa física. Você pensa que o paraíso é ter empresa, porque o montante de dinheiro é maior. Gente,
pessoa física também é contribuinte, pessoa física também precisa de defesa. E é isso que você vai fazer. Você precisa o quê? Primeiro, estudar a fundo a legislação. E eu vou falar isso para vocês, porque quem já é meu aluno aqui sabe que tem que estudar o direito material, tem que saber muito bem o direito material e saber tão bem ao ponto de que você consiga explicar o direito do contribuinte na linguagem mais acessível possível a ele. Tudo bem? Então, se você, durante aquele churrasco de final de semana, com a família, com os amigos, eu sei que agora está sendo limitado por causa da questão do distanciamento social. Então, vamos dizer que durante uma reunião virtual, você esteja ali conversando com seu colega e diga, poxa, cara, eu estava vendo aqui o cálculo do IPVA, sabe como é que funciona isso, bicho? A gente sempre paga isso, a gente nunca vê como é que isso é composto. Aí, olha só como é que funciona. Me manda aí a foto do teu boleto. Deixa eu ver aqui se está certo esse negócio. E assim você vai construindo networking, gente. Nós precisamos popularizar o direito tributário, não de forma pejorativa, entendam isso, mas nós precisamos tornar ele o quê? Acessível. Acessível e prático o suficiente para que a gente consiga discutir sobre os direitos dos contribuintes em uma mesa de jantar ou numa roda de conversa com amigos. Pode ser roda de conversa virtual, tá bom? Era essa a observação que eu queria fazer. Eu vi que tem algumas mensagens aqui no chat, deixa eu só dar uma olhadinha. Verdade, Renato. Duas coisas na vida são certas, a morte e o tributo. A única coisa certa é o tributo, pois o arrebatamento prevê a possibilidade da não morte. É verdade. Então, o que acontece? Nós precisamos naturalizar a conversa sobre os tributos em si, gente. Nós temos que parar com esse tabu de querer conversar sobre temas leves, de forma... Vamos conversar, mas vamos tornar esse assunto mais leve. Vamos começar entendendo que nós somos contribuintes, entenda quais são os tributos que você paga, internalize isso, converse com seus amigos, mas assim, sem forçar a barra, tudo bem? É dessa forma natural que eu falei para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão construir um espaço. E o mercado é concorrido, eu não vou mentir para vocês, mas eu acredito que vocês, criando uma linguagem um pouco mais acessível, trazendo o contribuinte pessoa física para mais perto de você, você vai conseguir construir um nicho próprio. E é assim que todo mundo começa. Tudo bem? Eu coloquei aqui para vocês mais um exercício. Deixa eu colocar aqui para compartilhar a tela de novo. Eu tenho uma dúvida naquele exemplo anterior. Pode falar, porque ela foi notificada em 2018. E aquele prazo para impugnar o auto de infração de 30 dias? Ah, sim. O que vai acontecer? Tem que verificar se, no momento que ela recebeu a notificação, se ela já correu aquele prazo de 30 dias. Se passou do prazo de 30 dias, ainda cabe recurso administrativo? Não, infelizmente. Mas existe a possibilidade de resolver essa questão ainda? Sim, judicialmente. Gente, outra coisa que é muito importante, o Janderson me lembrou disso agora, é muito importante falar com vocês que nenhuma demanda pode ser afastada do Poder Judiciário. Então, assim, tem um processo administrativo em curso, eu posso abrir mão dele para entrar com uma ação judicial, mas a partir do momento que eu entro com a ação judicial, eu abri mão ali para sempre do meu processo administrativo, tudo bem? Quais são as vantagens do processo administrativo? Primeiro, porque ele é gratuito, a gente não paga custos para fazer a defesa do nosso cliente na via administrativa. E a outra é que ele suspende a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, você não vai ser inscrito em dívida ativa ainda, até a conclusão do processo. Lembra todos aqueles recursos que eu falei para vocês? Então, às vezes essa demora toda, às vezes de anos, é benéfica para o cliente, para que ele consiga até se preparar financeiramente para fazer o pagamento do tributo, quando de fato ele é devido. Tudo bem? Mas assim, às vezes não vale a pena entrar com processo administrativo, justamente por causa do prazo, porque demora para ser julgado. Então, assim, tem tudo que ser analisado de acordo com a necessidade do cliente de vocês. De verdade. Vocês têm que pegar o caso concreto,
Vocês têm que pegar as necessidades do cliente de vocês, colocar ele tudo em cima da mesa, analisar e tomar a decisão para poder chegar com ele e dizer, olha, essa daqui é a melhor solução para você. Ou essa daqui é uma solução, mas também tem essa outra, tudo bem? Quando vocês forem estudar com a RAGE, mais para frente, a defesa no processo judicial, ela vai falar com vocês, talvez, um pouquinho sobre o protesto da certidão de dívida ativa. Isso daí é uma situação extrajudicial que ainda está gerando muito burburinho aqui. E, assim, todas as fazendas públicas estão fazendo porque gera um custo muito menor para a cobrança do crédito tributário do contribuinte, né? Só que, adivinha só, gente, contraditório e ampla defesa não fica muito fácil, não, viu? Mas, assim, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Fabiana. Pode falar, Renato. Exatamente, eu ia falar sobre isso aí, o contraditório, né? De repente, a empresa quer produzir uma prova no processo administrativo e, por exemplo, eles entendem que, né, não precisa produzir tal. Caberia mandado de segurança para continuar o processo administrativo ou um mandado já excluiria a continuidade do PAD? Então, o que acontece? A partir do momento que você ingressa no judiciário, o processo administrativo ele é arquivado. E aí, o que você vai poder fazer? É recorrer para produzir uma prova. Nesse caso, se for uma situação muito, muito específica, muito técnica, por exemplo, apuração contábil, perícia contábil, eu recomendo que você verifique a possibilidade de já ir direto para a justiça. Porque lá o contraditório ampla defesa, dentro de uma ação ordinária, é mais seguro, de verdade. Assim, mas se o cliente estiver querendo ganhar um pouco mais de tempo, às vezes até para se organizar, para entrar com uma ação judicial, você pode fazer isso também que eu falei para você, dar entrada no processo administrativo, vai suspender a exigibilidade do crédito tributário, e aí você vai conseguindo se organizar, tudo bem? Mas, via de regra, eles são obrigados a aceitar todas as provas, até porque você faz o protocolo, junto com a impugnação, os outros recursos, tudo bem? Assim, se eles desconsiderarem, aí a matéria, por exemplo, para você fazer um outro recurso, tá bom? Gente, vamos para o nosso último exemplo. Eu nem acredito que o tempo passou tão rápido assim. Vocês já estão cansados de mim também, né, gente? Eu sei. Desculpa, vamos lá para o nosso último exemplo aqui, rapidinho. Nós temos aqui um último exercício, que esse daqui é bem interessante, porque ele vai envolver aquilo que eu falei para vocês do IPTU e a forma com que a gente conversa sobre isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Aqui nós temos o senhor Raimundo das Chagas, que ele é proprietário de um imóvel residencial localizado no bairro Dom Pedro, no município de Manaus, estado do Amazonas. O valor venal do imóvel edificado por Raimundo é de R$70 mil, conforme a avaliação do município, em observância aos índices de valorização imobiliária e do metro quadrado do terreno. O que aconteceu? Em janeiro, ele recebeu ali o talão para o pagamento do IPTU e ficou preso com uma cobrança de R$2.100. Em conta única, é isso, gente. E aí ele percebeu que estava sendo aplicada ali uma alíquota de 3% no IPTU dele, e ele ficou indignado com a cobrança. No momento que ele recebeu ali o talão do IPTU, ele resolveu buscar o quê? O escritório de advocacia de vocês para solucionar a demanda. E aí eu venho aqui alguns questionamentos para vocês. Quanto ao tipo de imóvel do Raimundo, do qual ele é proprietário, está correto o valor que está sendo cobrado dele? Se não, qual seria a alíquota correta? E como que você poderia tentar resolver o problema do senhor Raimundo na via administrativa? Bora lá, gente. A gente vai conversar aqui, e aí eu vou até falar para vocês que... Lembra que eu falei para vocês que vocês têm que saber a legislação específica? Legislação específica do município de Manaus vai tratar justamente sobre as alíquotas que devem ser aplicadas a determinados tipos de imóveis. Se forem ou não edificados, se for terreno que tiver ou não murado, e também nós vamos ter parâmetros de valor corrigidos a cada 6 meses do metro quadrado na cidade. E aí agora eu vou aqui abrir para vocês rapidinho, só para a gente finalizar essa questão, aqui a lei 1628 de 2011, que é a do IPTU daqui de Manaus.
E aí eu vou colocar aqui para vocês justamente na parte onde a gente vai falar sobre as alíquotas desse tributo. Só um minutinho, estou preparando aqui a tela. Voltando a compartilhar com vocês. Opa, estão vendo, gente? Aqui, ó, nesse cantinho aqui, nós temos o quê? As alíquotas. E aí eu vou ler aqui com vocês. Artigo 11. As alíquotas do Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana são as seguintes. 1. 0,9% para imóvel edificado. 2. 3% para imóvel não edificado, não dotado de muro e calçada. 3. 2% para imóvel não edificado, dotado de muro e calçada. E perdão, 4. 1,5% para imóvel não edificado, dotado de muro e calçada. Gente, parágrafo único aqui que vai resolver de vez a nossa situação. Para fins de cálculo da alíquota, os imóveis não residenciais com áreas construídas inferior ao nono da área do território serão tributados com alíquota de 3%. Por que disso, gente? A função social da propriedade. Tá? A Constituição ela trouxe essa inovação para a gente. Mas vamos voltar aqui para o caso do nosso cliente, nosso senhor Raimundo. Ele tem aqui o quê? Ele é proprietário de um imóvel residencial, certo? Esse imóvel, ele é edificado, o valor venal dele é de 70 mil, só que a gente viu aqui? Que a cobrança dele foi de R$ 2.100. A aplicação da alíquota, no caso dele, foi de 3%. Então, verificando a legislação específica, nós estamos aqui diante de uma ilegalidade, de um erro. Até porque ele tem o quê? Um imóvel... Imóvel edificado. Um imóvel e é residencial, não é terreno. Exato, não é comercial. Então, qual seria a alíquota correta? 0,9% sobre o valor venal do imóvel. Vocês conseguem ver o quanto que é fácil a gente ser enganado pelo fisco? Gente, é isso mesmo. E isso é matéria o quê? De defesa para fazer uma impugnação. Como que vai funcionar nesse caso? Bem, ele recebeu o talão, ele buscou vocês, o prazo de 30 dias já está correndo, viu? Nesse tipo de situação, é até um pouco mais rápido de resolver na via administrativa do que para judicial, porque como eu falei para vocês, suspende a exigibilidade do crédito tributário, então, assim, ele não vai ser executado, mas ainda tem a questão dele não precisar pagar custas, ele vai pagar só os seus honorários. Como é que você vai chegar com o seu colega, com o seu amigo para falar sobre esse assunto? Sim, gente, da forma natural que eu estou conversando com vocês agora. Conversar. Primeiro, entendo de uma vez por todas que você é contribuinte. Você é contribuinte. Todos nós aqui somos contribuintes. Todos somos clientes em potencial. Então, naturalize o direito tributário, estude a fundo a legislação específica, porque realmente, assim, se você quer atuar na área, é necessário. Poxa, Fabiana, mas são muitos tributos, são muitos impostos, é uma legislação muito vasta. O que eu posso fazer para me sentir mais seguro para atuar na área? Eu recomendo a você construir boas parcerias, porque, afinal de contas, o mercado está aí, tem espaço para todos nós. Alguém vai ser melhor ali nos tributos municipais, outra pessoa vai ser melhor nos tributos estaduais, um vai manjar muito de ICMS, mas você pode ser o rei do IPTU, ou a rainha do IPCMD, ou a rainha do imposto de renda. Então, assim, construam boas relações, naturalizem isso, criem boas parcerias. Quando eu digo criem boas parcerias, são parcerias de negócio, gente. Considerem isso negócio, não é só amizade. É você verificar se a pessoa tem capacidade técnica de estar ali lhe ajudando e ter essa troca também, né? Questão financeira, não vamos mentir. Tudo bem? Gente, muito obrigada pela atenção de todos vocês. Tem uma frase do Parmênides que eu gosto muito, que é ex nihil nihil fit. É uma frase em latim do princípio metafísico que significa que nada surge do nada. E eu internalizei isso na minha vida de um jeito que eu
criei essa frasezinha que eu coloquei aqui para vocês agora, que é, apesar de todas as adversidades, você nunca pode esquecer que todos os dias você está construindo o seu legado. Nada vai surgir do nada. Então, seja forte, continue a estudar para fazer os seus sonhos se tornarem realidade. Tudo bem? Eu espero ter contribuído com vocês com essa mais uma edição do nosso ciclo de mentoring. Espero que continuem com a gente. Sou muito grata à Comissão de Direito Tributário, aos meus amigos, meus colegas que estão aqui presentes. Muito, muito obrigada. Aos meus alunos também que já estão aqui. Muito obrigada por vir de novo, ouvir as mesmas histórias às vezes não, até porque eu vivo mudando os exemplos. Mas caso vocês queiram entrar em contato comigo, aqui tem o meu e-mail corporativo é fabiana@barrosogalpão.adv.br e tem também meu Instagram, que é fabiana_barrosoadv. Vocês também conseguem me encontrar como Fabiana Barroso ADV no LinkedIn, no Facebook, só não no Twitter, porque eu ainda sou uma pessoa que está tentando se adaptar ao Twitter, tudo bem? Mas é isso, pessoal. Eu agradeço de verdade. E eu tenho uma surpresa para vocês. Acho que por essa vocês não esperavam. Bem, eu falei para vocês sobre os recursos administrativos, eu falei sobre tanta coisa, e eu preparei para vocês uma lista de alguns modelos de impugnação administrativa, de como que é um auto de infração, termo de inicialização de fiscalização, termo de encerramento, como que é uma CDA, como que é um recurso voluntário. E também separei para vocês a legislação específica do IPTU e também sobre os valores do metro quadrado aqui na cidade de Manaus. Opa, teve mais alguma coisa? Espera aí que teve uma dúvida aqui rapidinho. É absoluto, o valor real, tá? Não é em UFMI. Não, foi a Simone que perguntou, né? É o valor absoluto, real, na questão do IPTU. Então, eu só peço para vocês me mandarem um e-mail, ou eu vejo com o pessoal da comissão como é que a gente vai fazer isso, para eu entregar para vocês esses modelos. Mas sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. Estou disponível sempre para boas parcerias, para criar networking. Agradeço à Comissão de Direito Tributário pela oportunidade, na pessoa da doutora Ragélia Canavati, da Aleph, do meu amigo doutor Eduardo Bianchi, Douglas Canavati. Ai, gente, eu sou muito grata, de verdade, por fazer parte dessa família. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Fabi. Contar com Vossa Excelência como membro da comissão, como coordenadora da subcomissão de planejamento tributário. Para nós é uma honra. Eu falo para todo mundo que eu vejo com felicidade o teu progresso, porque eu lembro da Fabi, que chegava, que era uma das primeiras nas palestras, nos congressos, muito aplicada. Então, assim, acompanhar a sua evolução como profissional, como pessoa, para mim é um privilégio. E real, gente, essa profissional que acabou de falar aqui com vocês, ela não é só essa pessoa fofinha que todo mundo quer chegar perto, abraçar. Ela é uma extremamente profissional. Ela é... Gente, eu queria até soltar um palavrão aqui, mas porque realmente eu admiro muito a Fabi como profissional. A Fabi, ela sabe disso. Todos os membros da comissão sabem da minha admiração por ela. Não é à toa que nós escolhemos e fizemos o convite aos membros que realmente podem estar contribuindo, porque já tem um pouquinho de prática, e fomentar para a profissão de cada um. Olha aí. É isso mesmo, Renata. É isso mesmo. Eu só espero que a aula... Eu acompanhei a aula, né? E vocês não me abandonem, porque eu estarei com vocês. Eu terei a missão de falar a prática 2. Eu estava até conversando com a Fabi, porque eu sinto, e ela também tem essa mesma visão, que a gente precisava ter uma prática tributária 3 para esmiuçar
é tudo em relação à execução fiscal, porque a execução fiscal é totalmente diferente das ações ordinárias. O rito do mandado de segurança é totalmente diferente da execução fiscal. Então, eu ainda vou conversar com a Aleph, né, se terá essa oportunidade para a gente ampliar, até porque a gente trabalha de forma organizada em relação a um planejamento de atividades, mas enfim, não faltarão oportunidades, tenho certeza que se porventura surgir essa oportunidade de nós trazermos aqui o Prática Tributária 3 com um tema específico voltado para a execução fiscal, com certeza você já tem até a professora aí na telinha. Gente, eu adoro execução fiscal. Eu adoro as teses. Tem nem pra onde fugir, eu gosto muito desse tipo de processo. Olha aí. Mas a Rádio vai estar comigo, com certeza. Execução é com você, bebê. Gente, muito obrigada, viu? De verdade. Continuem com a gente, por favor. Não abandonem a gente. As aulas também vão ficar disponíveis, né, Rani? Que estão sendo gravadas. Todos estão no nosso grupo lá do Telegram? Todos estão, né? Podem ligar o microfone. Podem ligar o microfone, pessoal, por favor. Sim, eu tô lá no grupo Telegram e recebo normalmente as postagens. Tá. Assim que Tribu News lá, né, o nome? Lá é o nosso Tribu News. E em primeira mão aqui, quero abrir o espaço e aproveitar essa interação para divulgar para vocês o nosso podcast. O CDT Cast, que vai ser lançado. A gente já vai gravar o primeiro episódio amanhã. Então, já fica aqui em primeira mão para vocês essa notícia, que nós estaremos com um podcast, mais um canal aí para que nós possamos estar interagindo, trazendo assuntos extremamente importantes e que não podem deixar de ser nossa pauta. A Fabi falou uma coisa em relação ao IPTU, em relação não só ao IPTU, mas em relação a nós sermos contribuintes. Então, o primeiro advogado que você terá na sua vida, o primeiro advogado tributarista que você terá na sua vida será você. Então, aqui já fica aqui o desafio para vocês já irem verificando a questão do IPTU de vocês, se está tudo certo, se não está. Aí seria o primeiro cliente contribuinte, né? Mas é isso mesmo. A ideia é essa, que vocês possam se ver como contribuintes e ao mesmo tempo em que vocês estão analisando o caso de vocês já vão ter uma prática no dia a dia. Porque se você acha uma irregularidade no seu IPTU, eu tenho certeza como que você sendo consumidor e recebe uma proposta de compra casada, se você não fica irritado. Ainda mais sendo cobrado de forma indevida por um tributo. Tenho certeza que você vai ficar tiririca e vai tentar fazer na hora. Eu vou fazer. Aí vai ficar igual vai ficar igual. Já chama no processinho. Vai digitar com fervor. Por quê? Eu vou botar a Fabiana para cima de vocês. Porque aquilo ali você vai estar operacionalizando algo que você já viu na faculdade, só que você vai estar litigando em causa própria. O melhor defensor somos nós de nossos problemas, que quando a gente encontra um problema, nós, enquanto advogados, a primeira coisa que a gente pensa é brigar. Eu vou brigar, vou entrar no judiciário e tal. Mas existe uma solução muito mais rápida, muito mais vantajosa, porque não gera custos processuais, que é justamente o PAF, né? O processo administrativo tributário. Eu chamo de processo fiscal, né? Eu também. Mas independente do nome, vejam, já fica aqui o desafio, vejam o IPTU de vocês, vejam a questão do IPVA. Tem muita questão relacionada ao IPVA que as pessoas não se atentam. Mas a base de cálculo. A base de cálculo é o que mais dá problema. Então, se você tem essa oportunidade de estar verificando, fazendo uma revisão fiscal
nas suas próprias, nos seus próprios tributos em que vocês são os proprietários, que vocês são os contribuintes. Eu tenho um carro, eu tenho carro, sou proprietário de um veículo, então eu sou contribuinte do IPVA. Sou proprietário de um imóvel, eu sou contribuinte do IPTU. Então, você como contribuinte, faça essa revisão. Por quê? Porque você fez a revisão, você já tem uma prática, você já ganha uma prática e já, poxa, estou por cima da carne seca. E quando tiver aqueles encontros em família, é só você soltar. Gente, olha, eu fiz uma revisão fiscal no meu IPTU. Gente, vocês sabiam que eu estava pagando sem necessidade? Então, aquilo ali vai gerar uma conversa. Vai gerar uma conversa. Aí vai gerar... Menino, olha, o meu vizinho tem isso. Gente, isso é uma das melhores formas de se prospectar cliente, é você compartilhando o sentimento de contribuinte irritado por ter sido cobrado de forma indevida. Então, só tenho mais uma dica e a dica final. Só evitem, né, passar a não cobrar esses honorários, porque a gente sabe que trabalhar para parente, não, mano, não, quando a gente ganhar a causa, a gente vai lá e rever essa situação aí. Então, olha, eu vou fazer o meu lado, mas sabe, né, tributário não tem essa coisa de cota litis. Então, já fica aí a dica para vocês, tributário não existe cota litis, por favor, não façam isso. Temos uma pergunta aqui rapidinho, Raj, referente aos valores pela prestação desse tipo de serviço, se há uma tabela de valores. Então, a OAB liberou, nesse ano passado, uma tabela de preços mínimos que podem ser cobrados para determinados serviços. E lá tem alguns parâmetros, sim. Só que existem, gente, alguns outros serviços, na verdade, que são procedimentos administrativos fiscais, aqueles que eu falei para vocês de requerimentos, que a gente faz junto ao ente federativo, que você também pode trabalhar como dirigente para o cliente de vocês. Ou, por exemplo, existe aqui, olha, eu lá falo, eu estou dando aqui matéria para vocês conseguirem arrumar clientes, gente. Assim, vocês sabiam que aqui no nosso estado, o proprietário do veículo que, enfim, está com a habilitação regularizada, que não teve nenhuma multa nos últimos anos, ele tem a possibilidade de ter um desconto a mais no IPVA dele? Porque tem, gente. Tem essa possibilidade. Só que, assim, é um desconto do bom condutor, que a gente chama. Mas quase ninguém sabe disso. E aí é mais um assunto para vocês entrarem ali para conversar com o grupo da família de vocês, já mandando um WhatsApp ali. Ei, gente, vocês sabiam disso? Estou fazendo meu requerimento. Querem que eu faça de vocês? Cobra o valor da diligência. É assim que vocês vão começar a ser vistos como advogados tributaristas. Tudo que a Raj falou, eu assino embaixo. É isso. A doutora Aleph já está aqui conosco. Ana, assim, só para completar aqui, Fabi, a Ana está perguntando qual é o mínimo de uma base, né? Como a gente não tem só participantes do Amazonas, então tem algumas seccionais que ela já tem detalhado. Então, como é o exemplo de São Paulo, Tocantins também está detalhado, salvo engano, Rio de Janeiro, eu acho que Rio Grande do Norte, não tenho certeza, tá? Essas seccionais, elas têm tudo detalhadinho. A seccional aqui do Amazonas, ela implantou uma consulta pública para fazer a alteração da tabela. A gente até fez uma indicação de alguns valores que seriam possíveis, não aviltando honorários, né? O que eu sempre falo, tá? Tomem como a tabela de honorários da OAB como uma base. Só que a base é justamente para compor os honorários. E quem vai compor é você. É você que vai verificar a questão de diligência, a questão da gasolina, do combustível. É você que vai verificar a questão da emissão de nota fiscal. Tem imposto, você precisa recolher, né? Tem outras situações também que você, como advogado, você vai precisar analisar, que terão os custos básicos, como, por exemplo, cópias, se o seu cliente vai levar as cópias para você. Então, já não tem esse custo. Quando eu faço alguma composição de honorários, eu sempre faço junto com o cliente.
Porque eu chego com o cliente e falo, olha, primeiro que a nossa relação é transparente. Então, quando eu for compor os honorários, eu falo, olha, o meu trabalho é tanto, tá aqui a tabela de honorários, mas eu tenho todos esses custos. Então, eu vou te entregar tudo isso. Então, se você prometeu para o seu cliente que vai fazer, faça. Se você fazer bem feito, para que ele possa retornar, faça melhor. Fique 3, 4 dias sem dormir para aprontar alguma coisa para o seu cliente, supere as expectativas. Por quê? Porque isso independe de área. Você pode estar no consumidor, você pode estar no criminal, você pode estar no tributário. Se você fizer bem feito e se você entregar tudo aquilo que você prometeu, você vai ser um excelente profissional e ele vai te indicar para todo mundo. Aleph, você está aqui? Isso mesmo. Aleph voltou. Estou sim, estava aqui ouvindo, atenta. E anotando tudo aqui, tá, gente? Nós não podemos encerrar sem vossa presença. Aleph. Estou aqui. Oi, estão me ouvindo? É contigo. Está conseguindo me ouvir? Pode encerrar. Então, gente, primeiro eu quero agradecer a doutora Fabiana, muito obrigada por compartilhar o conhecimento conosco, agradecer a todos os colegas que estão aqui, que falaram, que tanto no chat quanto também aqui por áudio, tá? Isso é muito importante, a gente ter essa troca, e aqui é o momento, é o lugar, não é lugar para ter medo de errar, porque todo mundo aqui está aprendendo junto. Então, a partir de agora, a gente vai utilizar muito esse mecanismo com exercícios, com essa didática, para também aproximar, né, o conhecimento na prática, tá bom? Então, na quinta-feira, nós temos um encontro com a doutora Ragélia, e vamos falar sobre prática na advocacia tributária 2, tá certo? Então, esperamos todos vocês na quinta-feira, 8 horas, horário de Manaus, 9 horário de Brasília. Se alguém tiver alguma dúvida, pode acessar lá o direct do Instagram da comissão ou mandar no e-mail e a gente vai estar respondendo assim que alguém da coordenação já visualiza, já vai e responde você, tá bom? Tchau, gente. Muito, muito obrigada. Tchau, tchau. Vejo vocês na quinta para prestigiar a doutora Ragélia. Beleza. Tchau, gente. Boa noite. Gente. Tchau. Tchau. Boa noite.